Bom, turma, vamos aí para a correção aí, né, da atividade proposta da página 125 aí. A questão 10, ó, qual é a forma algébrica das sentenças representadas por? Então, olha o que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos um número de entrada, x. Lembra que tudo isso aqui, ó, tá na forma de função. Tá vendo? Esse desenho, pessoal, é a forma da equação, né, utilizando uma função. Então sempre começa com o número de entrada e aí vem o que essa máquina ou essa função realiza. Então a entrada soma 2. Então vamos lá fazer isso aqui, a forma algébrica, como é que fica? Então x é a entrada, tá aqui o x, ó. O que faz com a entrada? Soma 2. Então x mais 2. Finaliza a seta aqui em 5, pessoal. Então x mais 2 é igual a 5. É assim que fica. A outra, x é a entrada, diminui 3, resultado final, menos 3. Então fica como x menos 3 igual menos 3. Na letra C, x vezes 3, aí segue seta. Aí ele deveria ter colocado um quadradinho aqui, ó, que seria o resultado, né? De x vezes 3, mas não tem problema. Então isso significa que x vezes 3 é igual a alguma coisa. Esse resultado soma 5, que finaliza o resultado em menos 7. Como é que fica isso? X se multiplica 3, então fica 3x. Se soma 5, mais 5. Se o resultado final é menos 7, então igual a menos 7. Beleza? Questão 11, pessoal, olha só. Na questão 11, é para determinar o valor de x aí nas sentenças a seguir, só que fazendo uso das funções. Ele quer que você pegue a sentença na forma algébrica, escreva a função correspondente e aí determine o valor de x, pessoal, aplicando aí uma função inversa. Mas não há necessidade de você fazer isso. Você pode olhar para a sentença aqui na forma algébrica e entender ela como uma função e já resolver. É o que a gente está fazendo sempre. Eu não estou desenhando funções. Então o que que faz? Ó, x é a entrada, mais 5 é igual a 7. É importante essa entrada estar sempre no início aqui, ó. Entrada, aí tem o que acontece com essa entrada e o resultado final é 7. Vamos aplicar a função inversa? A última coisa que a gente sabe é que somou alguma coisa com 5 para encontrar 7. Então, se somou 5, nós vamos diminuir 5. Então, 7 tira 5 dá igual a 2. Se aqui multiplica por 1, nós vamos dividir por 1. Então, 2 dividido por 1 dá igual a 2. Então, x vale 2. Próxima questão. A entrada sempre primeiro. A entrada diminui 3 para achar o resultado final, menos 2. Como é isso, então? Bora achar essa entrada x aqui, ó. Então, se o resultado foi para o resultado ser menos 2, teve que diminuir 3, então nós vamos somar. Então, menos 2 mais 3 dá 1 positivo. Se aqui multiplica por 1, então nós vamos dividir 1. Então, 1 dividido por 1 dá igual a 1. Então, x nesse caso é igual a 1. Letra C, pessoal. Entrada sempre primeiro. Então, a entrada multiplica 2, ó. Depois soma 4 para o resultado final ser menos 10. Você observa que está trocado aí as posições, mas você sempre vai se orientar pela entrada. Então, a entrada multiplica 2, soma 4 para achar menos 10. Se eu somei 4, pessoal, para achar menos 10, então eu vou diminuir 4. Então, menos 10 menos 4, menos 14. Se eu multipliquei por 2 para achar menos 14, eu vou dividir. Então, menos 14 dividido para 2, isso é menos 7. Então, x é igual a menos 7. Letra D. Aqui a entrada diminuiu e diminuiu 3. Aliás, né? Ou eu posso falar assim, diminuiu 3 ou diminuiu menos 3. E o resultado final foi 1.
Então, como é que eu vou achar esse x aqui, pessoal? Vamos lá. Se eu diminuir duas vezes o 3, a gente sabe, pessoal, que isso aqui é igual a mais 3. Por que é mais 3? Porque a gente faz menos com menos aqui. Então, é x mais 3, que é igual a 1. Se eu vou somar 3 para achar 1, então eu vou o quê? Diminuir 3. Então, 1 menos 3 dá menos 2. Se aqui multiplica 1, então divide 1. Então, menos 2 dividido por 1, então x é menos 2. Ok, pessoal? Agora, olha, entrada soma com 2 para achar 2. Então, o que a gente vai fazer? Se eu somei 2 para achar 2, eu vou diminuir. Então, 2 menos 2, 0. Se aqui multiplicou 1, então vamos dividir 1. Então, 0 dividido por 1 igual a 0. Então, x vale 0. Beleza? Bom, agora a 12, sem utilizar funções, encontre o valor de x nas sentenças abaixo, pessoal. Bom, é o que a gente estava fazendo anteriormente. Lá pediu para fazer com função, só que a gente está fazendo sem utilizar função. Então, essa 12 vai ser a mesma coisa. Vamos ver então, pessoal. 8 mais x é igual a menos 5. Então, a entrada soma 8 para obter menos 5. Se a entrada soma 8, qual é o inverso disso? É diminuir 8. Então, menos 5 menos 8 dá menos 13. E se aqui multiplica 1, então divide 1. Então, menos 13 dividido para 1, menos 13. Então, x é igual a menos 13. Próxima. Menos 6 mais x é igual a 2. Então, a entrada diminui 6 para achar 2. Então, o que eu faço? Se eu vou diminuir 6 para achar 2, eu vou somar 6. Então, 2 mais 6 é 8. Se, para achar esse 8, multiplica 1, então eu vou dividir 1. Então, 8 dividido por 1 é igual a 8. Então, x é igual a 8. Agora, olha só para essa aqui, pessoal. Letra C, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? A entrada diminui 5 para obter, aí temos aqui menos 7 mais, entre parênteses, menos 4. O ideal, pessoal, é o que? Você obter isso aqui, ó, menos 7 mais menos 4. Para isso, o que você vai fazer? Ó? Eu tenho menos 7, eu vou eliminar esse parênteses, mais com menos dá menos 4. Então, menos 7 menos 4 dá menos 11. Ok? Então, tudo isso aqui dá menos 11. Então, o que nós temos? A entrada diminui 5 para achar menos 11. Se eu diminuir 5 para achar menos 11, o inverso é somar 5. Então, menos 11 mais 5 dá menos 6. Menos 6 teve que multiplicar 1 para encontrar esse menos 6. Então, divide 1. Então, menos 6 dividido por 1, que está aqui oculto, né? Do ladinho desse x aqui, dá menos 6. Então, x vale menos 6. Agora, pessoal, o que acontece nessa letra D? Olha só. Para proceder nessa letra D, nós vamos fazer o quê? Ó? A entrada x multiplica 4. Ó. Depois soma 1 para achar o próprio valor de entrada menos 8. Então, como que nós vamos fazer isso aqui, pessoal? Vamos organizar de acordo o que deve acontecer. A gente sabe que a entrada sempre vem primeiro, né? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse rascunho aqui, ó, e eu vou anotar exatamente o que deve acontecer nessa função aqui, ó. Primeiro, eu tenho 4 vezes x, beleza? Depois, o que acontece? Soma 1 para achar a própria entrada. Só que esse x aqui, ele está positivo. Qual é o inverso de x positivo? É diminuir x. Ó, então, depois você vai, continua mais 1, ó, que é igual a menos 8. Aí agora você aplica o que, ó? 4 vezes x é 4x, ó, 4x menos x, a gente sabe que dá
3x. Então, 3x mais 1 é igual a menos 8. Então, na verdade, essa função aí, ela é dessa forma. Ela é 3x mais 1 igual a menos 8. Vamos resolver então, pessoal? A última coisa que eu fiz foi somar 1 para achar menos 8. Então, eu vou diminuir 1. Então, menos 8 menos 1 dá menos 9. Para achar menos 9, multiplicou por 3. Então, vamos dividir por 3. Então, menos 9, que deu, né? De menos 8 menos 1 deu menos 9. Dividido para 3 dá menos 3, pessoal. Então, x vale menos 3. Então, esse modelo de sentença, pessoal, quando aparece dois valores assim, ó, de x, quando vem um só valor de x é tranquilo para a gente resolver, mas quando vem dois, proceda dessa forma, passando sempre x, que é a entrada, no caso aqui, ó, sempre no começo. Então, 4x, aí aqui, como eu tinha igual a mais x, o inverso disso é o que? É menos x. Então, 4x menos x, 3x. Então, na realidade, era 3x mais 1, que é igual a menos 8. Aí, agora você resolve aí a inversa. E, pessoal, na letra E, nós vamos proceder da mesma forma que a gente fez na letra D. Então, o que nós temos? Ó, a entrada multiplica 4 igual a própria entrada aqui positiva menos 12. Ok, pessoal? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Se essa entrada diminui 12, então a entrada soma 12. Ao mesmo tempo, a entrada multiplica 4. Então, se a entrada positiva diminui 12, o inverso da entrada positiva é o que? Diminuir, né? Então, vai ficar o quê? 4x, então a entrada multiplica 4, que é a mesma coisa de 4x, né? E aí, se é mais x, fica menos x. E isso é igual, para facilitar, vamos eliminar aqui esse parênteses, ó, menos com menos dá mais. Então, dá 12 positivo. Só que 4x tira x, a gente vai diminuir. Então, 4 menos 1, 3, pessoal. Então, ó, 4 tira 1 dá 3. Então, 3x. Então, na verdade, é 3x igual a 12. Então, vamos escrever isso aqui para não esquecermos. 3x é igual a 12. Se eu triplico a entrada para achar 12, o inverso é divisão. Então, vamos pegar o 12 e dividir por 3, que dá quanto? 4. Então, x vale 4. Letra F, vamos ver, pessoal? Acontece a mesma coisa, ó. Entrada multiplica 5, então isso é 5x. Ó, 5 vezes a entrada. Aí faz o quê? Soma x, então vai diminuir x aqui. Ó, que é igual a 20, que é igual a 20. Porém, eu não devo esquecer que aqui antes eu tinha menos 4, pessoal. Então, vamos ver. 5x diminui x, 5x diminui x dá quanto? 4x. Então, na realidade, eu tenho menos 4, que é esse aqui, mais 4x. Por que mais 4x? Porque aqui 5 tira 1 dá 4 positivo. Então, é mais 4x. Então, é menos 4 mais 4x, que é igual a 20, pessoal. Então, o que nós temos aqui, ó? Que a entrada multiplica 4, depois diminui 4 para achar 20. Então, a gente vai fazer o quê? Se diminui 4 para achar 20, então vamos 20 mais 4. 20 mais 4, 24. Se aí eu faço 4 vezes esse valor para achar 24 positivo, então vamos dividir por 4, operação inversa. Então, 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, x vale 6, ok? Então, olha só, questão aí 13. Use letras para escrever a sentença que representa cada um dos seguintes problemas. Vamos lá, pessoal? Ó,
Pensei em um número. Que número é esse, pessoal? É x. Ó, número desconhecido. Pensei em um número, não sei qual é ele. X ou qualquer outra letra que você quiser. Então, usualmente, a gente está colocando x. Então, x. E subtrai 7. Então, isso é o quê? Menos 7. O resultado foi 3. Então, isso finaliza com igual. Esse igual significa o resultado foi 3. Letra B. Pensei em um número, vírgula, multipliquei por 3. Então, o número pensado é x. Multipliquei por 3. Então, 3 vezes x. Está aqui. 3 vezes x. E somei 2. Então, mais 2. O resultado foi 14. Então, igual a 14. Ok, pessoal? Quem colocou assim, ó, 3x mais 2 igual a 14 é a mesma coisa, ok? Tem diferença não. Letra C. Pensei em um número, ó, e aí fiz o... Ué, letra C, aqui em cima. Ó, pensei em um número, multipliquei por menos 5. Então, ficou menos 5 vezes x. Tem gente... Então, ó, pessoal, quem colocou assim, pensei em um número x, aí bota o x lá. Multipliquei menos 5 vezes menos 5, entre parênteses. É a mesma coisa de menos 5x, pessoal, não tem diferença, ok? Então, menos 5 vezes x, aí fez o que depois? E subtrair 4, então menos 4. O resultado foi 11, isso é igual a 11, beleza? Letra D. A letra D fica assim, ó. Pensei em um número, somei 3. Pensei em um número x, ó, somei 3. E multipliquei por 8. Só que o que acontece? Você pensou em um número, somou 3 e o resultado você multiplicou por 8. Então você tem que colocar esse x mais 3 entre parênteses. Beleza? Olha aí, pensei em um número, somei 3. Depois que eu somei 3 é que eu multipliquei por 8. Então o resultado da soma de x mais 3 deve estar entre parênteses. Multiplicou por 8 e o resultado foi 32. Beleza? Letra E. Olha aí. Pensei em um número, subtraí 4. Pensei em um número x, subtraí 4, menos 4. E dividi por 5. Olha aí. Pensei em um número, diminuí 4 desse número e dividi 5. Não é que você pegou o 4 e dividiu 5, não. É o resultado desse número menos 4. Então, x menos 4 sobre 5. E isso é o que, pessoal? Igual a 6. O resultado foi 6. Então, é assim que fica a sua sentença, ok? Número 14, pessoal. A questão 14 diz assim, ó. Use funções para resolver as sentenças que você escreveu na atividade anterior. Então, vamos para o rascunho aí, ó. Vamos ver então, pessoal. Então, olha aí a resposta da letra A, B, C e D. E aí, daqui a pouco a gente faz a E. Então, olha só. Nós temos aí que na letra a entrada diminui 7 para achar 3. Ele pediu para usar funções. Nós estamos fazendo sem usar funções. Beleza? Ou seja, estamos fazendo direto sem usar funções. Então, você já olha para a sua sentença aqui, imagina ela como se fosse a função. Ó, entrada diminui 7, seta final, que é igual 3. Então, se a entrada diminui 7 para achar 3, então nós vamos somar 7. Então, 3 mais 7 é igual a quanto? 10. Se multiplica 1 para achar 10, divide 1. 10 dividido por 1, isso é igual a 10. Então, x é igual a 10. Agora, a entrada, pessoal, triplica 3. Entrada vezes 3, soma 2 para achar 14. Se eu somei 2 para achar 14, eu vou diminuir 2. 14 tira 2, dá igual a 12.
Se eu multiplico por 3 para achar 12, eu vou dividir 3. Então, 12 dividido para 3, 4. Então, x é igual a 4. Agora, pessoal, ficou na letra C, menos 5 vezes x, menos 4, que é igual a 11. Vamos lá, pessoal? Atenção nessa daqui, ó. Se eu diminuir 4 para achar 11, eu vou somar 4. Então, 11 mais 4 dá igual a 15 positivo. Aí, para achar 15 positivo, eu tive que pegar menos 5 e multiplicar esse valor. Então, se eu multiplico por menos 5, eu vou dividir por menos 5. Então, 11 mais 4, 15. Dividido por menos 5, lembra disso, ó? 15 dividido por menos 5 aqui embaixo, ó. Mais com menos dá menos. Então, ó, o resultado dá menos 3. Ok, pessoal? Portanto, aqui na letra C, x é igual a menos 3. E agora a letra D aí para finalizar aqui e depois a gente ir para a letra E. Então, olha só. X é a entrada, somou 3, depois multiplicou por 8 para achar 32. A última coisa que você fez foi o quê? Foi multiplicar 8. Então, você vai dividir 8. Vamos lá? 32 dividido por 8 dá 4. Se eu somo 3 para achar esse 4, eu vou diminuir 3. Então, 4 tira 3 dá 1. Se eu somei, quer dizer, se eu multipliquei por 1 para achar esse 1, né? Então, eu vou fazer o quê? Dividir por 1. Então, 1 dividido para 1 é igual a 1. X, ó, é igual a 1. Beleza? Vamos lá para a letra E. Aí nós temos aí, ó. A entrada diminui 4. O resultado disso divide 5, pessoal. E aí? Se o resultado tem que dividir 5, qual é o inverso disso? Se eu dividir 5 para achar 6, eu vou multiplicar 5. 6 vezes 5, 30. Antes de achar 30, eu diminuí 4. Então, eu vou somar 4. Então, 6 vezes 5, 30, mais 4, 34. Se eu multiplico por 1, para achar 34, eu vou dividir por 1. Então, 34 dividido por 1, 34. Aí eu vou aqui, ó, x, então, vale 34. Certinho? Questão 15 aí, pessoal. Olha aí. Qual deve ser o valor de x para que o retângulo abaixo tenha área 30? Dica. Note que base vezes altura é igual a 30. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele está dando uma dica fundamental aí, ó. Ele está dizendo que para você calcular a área do retângulo, você deve pegar a base 6 vezes a altura, que é x mais 1, e o resultado ser igual a 30. Por que igual a 30? Porque ele já diz aqui no início, ó, qual deve ser o valor de x para que o retângulo tenha área 30. Então, a área é igual a 30, já está dizendo para você. Então, isso quer dizer o quê? 6 vezes x mais 1 deverá ser igual a 30. Então, é assim que nós vamos fazer. Nós vamos montar essa equação aí, ou essa sentença, e aí eu aplicar a função inversa e achar o valor de x. Vamos pegar o rascunho então. Se você tem que pegar a base e multiplicar por essa altura e a área dá igual a 30, então nós vamos lá, ó. Base 6 vezes a altura, que é x mais 1. Aí eu coloco esse x mais 1, pessoal, entre parênteses, ó. X mais 1, fecha. Então, base 6 vezes a altura, que é x mais 1, ó. Isso resulta em 30. Vamos aplicar funções inversas aí, pessoal, para a gente poder resolver. Então, olha só, o que vai acontecer aqui, ó. 6 vezes x mais 1 é igual
a 30, pessoal. O que isso quer dizer? Ó, que primeiro você pega o valor, soma 1 e depois multiplica 6. Eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó, x mais 1, assim, vezes 6, que é igual a 30. Isso é a mesma coisa disso. Tá, pessoal? Não tem diferença, é a mesma coisa. Aí agora, o que nós temos aqui, ó? A entrada soma 1. Esse resultado multiplica 6 para achar 30. Se a última coisa que eu fiz foi multiplicar 6 para achar 30, operação inversa de divisão. 30 dividido para 6 é igual a 5, pessoal. 30 dividido para 6, 5. Se eu somo 1 antes de multiplicar por 6, então eu vou fazer o quê? Diminuir 1. Então, 30 dividido para 6, 5. Tiro 1, 4. Se eu multiplico 1 para achar 4, divide 1. 4 dividido por 1 dá 4. Então, eu já achei aqui, ó, que x é igual a 4. Beleza, pessoal? X é igual a 4. Foi isso mesmo que pediu? Só isso. Então, x vale 4. Beleza? Questão 16. Olha aí. Na questão 16, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Um foguete de sinalização foi lançado de uma torre de 40 metros de altura. A torre, pessoal, tem 40 metros de altura. Ele percorreu uma distância de subida e caiu próximo à base da torre. Qual foi a distância total, subida e descida, percorrida pelo foguete, sabendo que ele atingiu uma altura de 260 metros? Vamos lá então, pessoal. Então, o que nós temos? Ó, nós temos aí que a altura que ele atingiu foi 260 metros, pessoal. Mas lembra que ele partiu já de 40 metros de altura. A torre onde ele foi lançado já tem 40 metros de altura. Então, o que acontece, pessoal? Esse 260 metros foi a altura máxima que ele atingiu. Então, tá aqui, ó, 260 metros. Então, pessoal, vamos entender então que esse 260 metros é o quê? É de onde ele parou, deu o defeito e caiu. Então ele despencou. Então isso aqui é o que? A descida. Despencou 260 metros. Mas e quantos metros ele subiu, pessoal? Vamos ver. Se ele atingiu a altura de 260 metros e partiu da torre, que já tinha 40 metros, então nós vamos pegar 260 e diminuir 40. 260 menos 40 metros vai dar quanto, pessoal? 220. Então ele percorreu, ó, como ele quer a distância total subida e descida, então essa é a descida, 260 metros, que é do solo até aonde que ele parou, a altura que ele atingiu, 260 metros. Então isso aqui é a descida, mais a subida agora, que é 220 metros, ó, 260 metros mais 220 metros, isso aí vai dar o quê? 480 metros, pessoal. Ok? Tá fácil.